Olá! Mais uma aula nossa, a minha e do nosso amigo Portuga. Estão preparados? Hoje veremos formas nominais do verbo. Vamos lá? O nosso amiguinho aí está perguntando: o que são formas nominais do verbo? Já sei, isso é um trabalho para o nosso amigo Portuga. Responde aí, Portuga. Portugal. Sei. Ele disse que são formas do verbo que podem assumir um papel de um nome. Daí, formas nominais. Que nomes são esses em língua portuguesa, não é, Portuga? Um substantivo, por exemplo, um adjetivo ou advérbio. E o importante é saber que elas não são conjugadas. Vamos saber mais a respeito? Vamos lá! Aqui estão as 3 formas nominais do verbo: particípio, gerúndio e infinitivo. O particípio indica uma ação concluída, já finalizada ou relacionada com o passado. Caracteriza-se pela terminação ado ou ido. Vai depender da conjugação a que o verbo pertence. Se você tem dúvidas sobre conjugações, dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre verbos. Exemplos de verbos no particípio: cantado, bebido, sentido, falado e outros. Gerúndio. Deem uma olhada na palavrinha gerúndio. Vocês vão perceber que nela estão as letras NDO, que é justamente a terminação do gerúndio, NDO. São verbos que expressam ação em curso. Cantando, bebendo, sentindo. E, por último, o infinitivo, que tem a terminação R e indica uma ação propriamente dita. É o nome do verbo, é quando ele ainda não foi conjugado. Exemplos: cantar, beber, sentir. Falaremos adiante de cada um. Vamos lá? Particípio. Vimos que ele indica uma ação concluída e que também as terminações são ado ou ido. Ado para verbos da primeira conjugação: falar, cantar. Então, seus particípios: falado, cantado. Ou ido para verbos da segunda e terceira conjugações: sentir, beber. Então seria bebido, sentido. Veja os exemplos. Silvia tinha falado sobre lindas bolsas. Particípio passado aí: falado. Vejam que o verbo pertence à primeira conjugação, falar. Então, a terminação ado. As lojas haviam vendido todas as bolsas. Vendido aí é o particípio. Vender pertence à segunda conjugação. Então, a sua terminação ido. Vendi. Vejam também esse exemplo. As bolsas foram compradas. Aqui, qual é o particípio? Isso mesmo, compradas. E possui valor de adjetivo. Há 2 tipos de particípio. O primeiro deles é o particípio regular, com verbos auxiliares ter e haver. Exemplos: Clara tinha viajado para o sul. Phil havia resolvido o problema.
Eles são regulares porque obedecem àquela regrinha inicial de que o particípio possui terminação ado ou ido. O segundo deles é o irregular, com verbos auxiliares ser, estar ou ficar. Exemplos: o estoque estava limpo, ou então o estoque ficou limpo. A encomenda foi entregue. Aqui estão alguns verbos particípios irregulares. Por exemplo, abrir, aberto, aceitar, aceito, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, gastar, gasto, pagar, pago, pôr, posto, ver, visto, vir, vindo. Eles são irregulares porque não obedecem àquela regrinha inicial de que o particípio pode terminar em ado ou ido. Aqui a terminação é diferente. Alguns verbos existem nas duas formas, tanto no regular quanto no irregular. E eles são chamados de duplo particípio ou verbos abundantes. Vejam só esse quadrinho. O verbo, quando é regular, é usado quando seus auxiliares são ter ou haver. E ele é irregular quando seus auxiliares são ser ou estar. Por exemplo, o verbo aceitar. Ana havia aceitado a proposta, ou Ana tinha aceitado a proposta. Agora no irregular, a proposta foi aceita por Ana. A proposta estava aceita. Isso ocorre nos demais verbos, como entregar, regular, entregado, entregue, ganhar, ganhado, ganho, juntar, juntado, junto, limpar, limpado, limpo, matar, matado, morto, pegar, pegado, pego, salvar, salvado, salvo, prender, regular, prendido, irregular, preso, suspender, suspendido, suspenso, imprimir, imprimido, impresso, eleger, elegido, eleito. Vou dar mais um exemplo. O verbo pegar. O rapaz havia pegado o livro na estante. O rapaz tinha pegado o livro na estante. O livro foi pego na estante. E essa é a pronúncia mesmo, com esse é fechado. Pego e não pego. Viram como é fácil? Então exercitem bastante, ok? Gerúndio. O gerúndio é a forma nominal que expressa uma ação em curso. Quer dizer, que está se realizando. Possui a terminação NDO, como já vimos. Exemplo: o professor entrou na sala sorrindo. Sorrindo aí é o gerúndio do verbo sorrir e ele tem o valor de advérbio. É a maneira como o professor entrou em sala de aula. Um outro exemplo: na sala há bebês chorando. Chorando é o gerúndio e é uma ação em curso. Só que não tem o valor de advérbio, tem o valor de adjetivo. Bebês chorosos. Eu posso substituir por essa palavra, por esse adjetivo.
Um outro fato também é que o gerúndio pode expressar uma ideia imperativa. Vejam só, correndo para o chuveiro, ou então, vamos, andando. Correndo para o chuveiro tem essa ideia, sim, de corra para o chuveiro. É a ideia de imperativo, do modo imperativo. Ah, se você não sabe o que é isso, dê uma olhadinha lá na nossa aula de verbos. E o infinitivo, que é uma ação propriamente dita, tem a terminação R. É o nome do verbo, é o verbo quando não foi conjugado ainda. Cantar, falar, amar. Exemplo, comer é muito bom. Aí tem um valor de substantivo. É um outro nome na língua portuguesa. Agora veremos locução verbal. E o pessoal está cheio de dúvida. Quais são elas? Amigo Portuga, o que é locução verbal? Como elas são formadas? Vamos chamá-lo então? E aí, amigo Portuga, pode responder pra gente? Entendi. O Portuga falou que é um conjunto de verbos que desempenha papel equivalente a de um único verbo. E elas são formadas por um verbo auxiliar, aí sim, ele é conjugado, mais verbo principal em uma de suas formas nominais que já vimos. Vamos conhecê-las melhor. No exemplo, Pedro está nadando muito bem. Qual é o conjuntinho de palavras que eu posso substituir por um único verbo? Isso, está nadando. Percebam, é composta pelo verbo auxiliar conjugado, está, e pelo verbo principal no gerúndio, nadando. Então, esse nadando está no gerúndio e passa uma ideia de ação em curso. Muito bem. Os verbos auxiliares também podem ser os mais comuns utilizados na língua portuguesa: ter, ser, haver, ir, estar e muitos outros. É possível trocar a locução verbal por uma forma simples. Percebam, a chuva irá passar. Qual é a locução verbal nesse exemplo? Isso! Muito bem, para quem respondeu, irá passar. Ela é formada pelo verbo auxiliar, no caso irá, e pelo verbo principal passar. Em que forma nominal está mesmo esse verbo? Parabéns para quem respondeu infinitivo. Vejam a terminação do verbo em R, passar. Agora eu posso substituir por uma única forma do verbo. A chuva irá passar, então a chuva passará. Vejam que o verbo auxiliar está relacionado ao tempo verbal. No caso aí, futuro. E passar, a ideia principal. Então, passará. O verbo deverá estar no futuro. A nossa coleguinha aí tem uma pergunta. Qual é a sua dúvida? Somente forma única, querido Portuga? Vamos chamá-lo então? E aí, amigo Portuga, poderia responder a pergunta da nossa amiga? Ah, entendi.
entendi. Quer dizer que não? Às vezes as locuções verbais não correspondem a uma forma única? É mesmo? Pois. Entendi. Então vamos ver em que casos as locuções verbais não podem ser substituídas por uma forma única. Vamos lá, Portuga? O primeiro caso é quando passa a ideia de continuidade. Veja um exemplo. As crianças continuam estudando matemática. Qual é a locução verbal mesmo? Isso, continuam estudando. Verbo auxiliar, continuam, e verbo principal, estudando. Mas essa locução verbal não pode ser substituída por uma forma única do verbo. Um outro exemplo também é a de finalização. Vejam bem, Roberto acabou de assistir ao filme. Locução verbal, pessoal. Isso, acabou de assistir. Nesse exato momento, a gente também não pode substituir por uma forma única do verbo. Outro exemplo, inicialização. As crianças puseram-se a estudar inglês. Parece difícil, né? Mas não. Olha o conjuntinho aí de verbos, de palavras. Puseram-se a estudar. Quer dizer, elas começaram, inicializaram o estudo em inglês. Mas aí, esse conjunto de verbos passa essa ideia de iniciar o estudo. Também não tenho como substituir por um único verbo. Necessidade. Eles precisam estudar informática. Qual é a locução verbal? Isso, precisam estudar. Geralmente esse verbo precisar passa assim a ideia de necessidade, o valor de necessidade. Aí eu tenho uma locução verbal, o verbo auxiliar e o verbo principal, mas que eu não substituo por um único verbo. E a ideia de vontade. Olha que lindo, os atletas querem ultrapassar seus limites. Locução verbal, querem ultrapassar. Querer, aí querem, é o verbo auxiliar, que passa essa vontade, passa a ideia de vontade, de desejo. E ultrapassar, que é o verbo principal e que está em que forma nominal mesmo? Isso, infinitivo. E aqui chegamos ao final da nossa aula. Ah, amigo Portuga, fica triste não, nós voltaremos com mais vídeos. Se vocês gostaram dessa aula, deem um joinha, curtam e não deixem de se inscrever no canal. Ah, também se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões, deixem também no comentário. E não se esqueçam de compartilharem. Até logo, pessoal. Tchau!